Beleza? Gravando? Então tá. A gente teve muito trabalho, mas foi um trabalho bem gostoso de fazer. Também foi bacana porque a cada entrevistado que a gente gravava, surgia um novo nome. Quando a gente estava lá na casa deles ou no local de trabalho deles, gravando, né, eles falavam: nossa, mas tal pessoa vocês têm que entrevistar também, essa pessoa é muito boa, não sei o quê. Então foi muito bacana por causa disso. Os nossos métodos, no começo, eram entrevistar as pessoas que a gente tinha algum contato mais próximo. No final, a gente começou a ir atrás daqueles contatos mais difíceis, que a gente não fazia ideia de onde encontrar o contato. Certa vez eu estava louca procurando um contato de um jornalista X, e aí um meu amigo que trabalha comigo na redação, ele falou assim: Jéssica, senta aqui. Eu sentei do lado dele, ele me deu uma aula de Google, porque ele começou a pesquisar o nome completo do jornalista, e aí através do nome ele foi atrás do CPF para ver se ele tinha alguma empresa aberta, e também o nome, a gente não encontrou nada, então ele decidiu ir atrás do nome da esposa. A gente acabou encontrando o telefone da esposa dele, ligamos para a esposa desse jornalista e ela passou o telefone de onde ele trabalhava. Então é um tipo de coisa assim bem investigativa e que a gente às vezes não tem nem ideia de como começar. A primeira entrevista que a gente fez, eu lembro que eu estava no meu último estágio, numa reunião de pauta com o meu chefe, o Mauro Motorim. E aí eu estava comentando sobre o TCC, sobre as pessoas que a gente queria entrevistar, eu falei do Bob. E aí ele virou pra mim e ele falou assim: você quer entrevistar o Bob? Eu tô falando com ele agora aqui no celular, me mostrou o celular, assim, ele falou: ele é meu amigo, né? Foi muito interessante quando a gente conseguiu o contato dele, conseguiu gravar, porque é um cara que eu admiro muito, um cara que fez alguns dos trabalhos mais importantes do jornalismo investigativo, do jornalismo em geral no Brasil. E ele recebeu a gente muito bem na casa dele. A gente ficou 1h30 de entrevista, mais 1 hora lá dentro. Ele mostrou álbum de fotos, mostrou um monte de documentos importantes do trabalho dele, contou um monte de coisa que infelizmente não dá pra gente colocar porque foi em off. Então foi muito especial pra gente gravar com o Bob, principalmente pra mim, sou um fã dele. Como foi a primeira entrevista também, eu estava muito nervoso, mas tudo correu bem. Espero que assistindo os vídeos vocês achem também que foi legal, porque foi muito gostoso de fazer. Teve uma vez que eu saí para gravar uma externa com uma repórter do lugar onde eu trabalho, e aí eu comentando sobre o assunto, sobre o meu projeto, ela ficou muito interessada. E aí a gente começou a conversar e ela falou sobre um jornalista que ela falou: nossa, não tem como não entrevistar ele. Ele vai ser muito importante para o projeto de vocês, enfim, ele tem umas histórias incríveis. Quando a gente chegou na redação, ela foi e me levou até ele. Eu conversei com ele, ela mesma explicou o projeto, ele foi super tranquilo, ele quis logo participar de cara, que foi o Gustavo Costa. No dia da entrevista do Bruno, a gente encontrou algumas dificuldades aí no caminho, porque São Paulo é complicado. Eu fui de carro com o pessoal da equipe, e a Paola e a Jéssica estavam no trem. E o trem quebrou no meio do caminho, eu cheguei lá na USP, estava tendo manifestação. O Bruno, ainda bem, ele foi super paciente com a gente, ele entrou numa reunião e assim que a gente chegou, ele parou a reunião, ele falou: não, agora eu vou atender vocês. A gente também foi no congresso da Abrage, que foi muito legal, porque a gente pôde conviver com profissionais dos mais gabaritados do país. A gente participou de discussões e palestras muito interessantes, muito produtivas. E também foi no congresso que a gente conseguiu o contato do André Petri, que fez uma reportagem muito diferente daquelas que a gente estava lidando. Porque apesar do terror silencioso, que é a reportagem que ele publicou na Veja, tratar do assassinato de alguém famoso, que era o Eduardo Coutinho, a reportagem é na verdade um drama familiar. E isso a gente ainda não tinha no trabalho. E a gente teve alguns desafios. Eu acho que o mais interessante foi gravar com o André Caramante e com o Leandro Santana, que eles não podiam aparecer. O André faz um trabalha com segurança pública, o Leandro é produtor e descobriu o caso do Roger Abdelmaci, então eles não podiam aparecer. E a gente, junto com os técnicos aqui da faculdade, a gente
chegou na solução de gravar com a sombra do rosto deles. Eu acho que para mim a parte mais difícil foi a edição, porque eu fiquei responsável pelas artes e foi muito complicado, porque tinha coisa que a gente imaginava que não encaixavam nos vídeos. Os GCs deram muito trabalho para fazer, a elaboração do logo foi assim, dias sem dormir direito, foi complicado, sei lá o que falar agora, que